Então, pessoal, a primeira coisa é desculpas. Peço desculpas se o áudio tiver com problemas. Eu já tentei resolver isso de toda forma. Estou estudando aqui como exatamente melhorar esse áudio, mas às vezes ele está saindo picotado, por isso até que os vídeos estão atrasando. Mas, enfim, nós não temos tempo. Vou gravar assim. Espero pelo menos que o conteúdo dos slides dê conta para ajudar a passar o que eu quero com essa videoaula aqui, certo? A ideia de falar sobre esse tema que aparece aqui para vocês é porque eu acho que isso vai ser bem útil para entender o ponto central dessa terceira unidade, que é a discussão sobre a qualidade epistêmica dos nossos julgamentos morais típicos. Acho que a distinção que eu vou chamar a atenção e tentar enfatizar aqui vai ajudar vocês a entenderem as consequências epistêmicas se a posição do Jonathan Haidt estiver certa sobre nossos julgamentos morais, certo? Então o foco aqui é falar sobre a distinção entre raciocínio e racionalização, como já fica claro no início, desde o título. Antes de falar sobre isso, eu quero destacar ou relembrar vocês uma diferença entre uma crença ser racional e uma crença ser justificada. Isso é algo que eu vou fazer muito brevemente, mas só para conduzir ao ponto dessa aula de hoje. Racional é uma qualidade, vocês podem pensar assim, uma qualidade de atitudes cognitivas, atitudes mentais, certo? Nós já enfatizei isso em outros pontos, é uma qualidade que se aplica não só a crenças, mas uma série de outras atitudes do tipo atitudes de pensamento, além de crenças, porque nem todo tipo de juízo caracteriza a crença. Você pode formar uma opinião que não tem força exatamente de crença, de convicção, ou você pode simplesmente pensar algo de caráter hipotético, ou conceber simplesmente uma certa possibilidade. A gente pode falar sobre a racionalidade dessas coisas também, e sobre ações de pensamento, podemos dizer. Mas é uma propriedade, uma qualidade também de coisas mais relacionadas à ação, como a ação propriamente dita, ou a intenção de fazer alguma coisa, um planejamento, coisas do tipo. Mas enfim, racionalidade é uma propriedade, uma qualidade que atitudes podem ter ou não ter, certo? Isso nos leva à indagação sobre o que seria uma razão, então, o que conta como razão, o que seja razão, de maneira mais geral. Uma caracterização aqui apenas inicial, só para conduzir essa discussão, é que a razão é um motivo para fazer, intencionar, decidir, pensar, acreditar, etc., em algo. Essa é uma noção muito vaga, eu vou acrescentar algo a essa caracterização na sequência, mas por enquanto isso é suficiente, certo? Só para dar um exemplo trivial, digamos, no caso de crenças racionais, se eu posso falar, eu acredito que Trump não vencerá as eleições porque as pesquisas apontam desvantagem na intenção de votos. Isso que está em itálico, isso que está em destaque, seria a minha razão para ter tal crença. É o motivo, é o que explica que eu tenho essa crença que Trump não vencerá as eleições, certo? Então, isso conta como uma razão. Se vocês lembram, nós fizemos uma distinção entre crença racional e crença justificada. Por quê? Crença racional é simplesmente o que conta como uma crença racional é simplesmente uma crença que foi gerada ou é mantida por razões, certo? Então, se você formou uma crença porque você encontrou razões para manter tal crença, essa é uma crença racional. Você tem uma razão para acreditar, por exemplo, que Trump não vencerá as eleições pelas razões 1, 2 e 3, certo? A crença justificada, se vocês lembram, a ideia é que essa é uma qualidade de crenças que é uma qualidade mais exigente, ainda mais exigente do que racionalidade. Não basta uma crença ser racional para ser justificada. A ideia aqui é que além de você ter razões para ter uma crença, você precisa ter razões que sejam boas o bastante, algo que torne sua crença muito provavelmente verdadeira, certo? Então, não basta você ter uma crença com base em alguma evidência, mas a evidência tem que ser satisfatória, tem que ter um número suficiente de razões para que sua crença seja
mais garantidamente verdadeira, ou muito mais provavelmente verdadeira, certo? A gente falou sobre isso já em outros momentos, não vou tentar esclarecer mais ainda essa distinção, porque é uma coisa que é difícil, mas repito, pelo menos mais uma vez, que você pode, a princípio, em várias visões sobre o que é crença justificada, ter crenças racionais que não são ainda justificadas, certo? Porque para serem justificadas seria necessário que o sujeito tivesse mais razões, ou que tivesse, naquele caso particular, uma certa evidência especial, uma certa razão especial para que aí sim ele tivesse autorizado a ter a confiar naquela proposição, certo? Essa caracterização de razão aqui vale como um motivo para fazer, intencionar, e no caso de crença ou de julgamentos, que é o nosso foco, um motivo para acreditar em algo, motivo para julgar tal coisa, julgar tal proposição, pode levantar a seguinte pergunta: se toda causa que explica uma decisão, intenção, ação, pensamento, crença, etc., se qualquer causa, qualquer explicação para a existência daquela atitude, se isso conta como uma razão. E a resposta aqui é não, porque razões, vocês devem pensar, têm uma origem adequada, certo? Então, só para dar um exemplo, mesmo que absurdo, mas um exemplo que destaca muito essa ideia, digamos, se uma pedra cair na minha cabeça, o impacto de alguma forma faz com que eu acredite agora que Trump irá vencer as eleições, isso não conta como uma razão para acreditar que Trump irá vencer as eleições. O impacto, mesmo tendo causado a minha crença, isso não é uma razão para eu ter tal crença. Percebem? Falando sobre crença especificamente, uma razão para acreditar em algo tem que ter alguma relação com o seu motivo para acreditar, e não simplesmente algo que explica a origem da crença. Então, causa, por si só, mesmo que um fator X cause minha crença, isso não conta como uma razão para acreditar, se isso não exatamente parece um motivo para acreditar de um ponto de vista racional, certo? Razões, novamente, têm uma certa origem adequada. E falando de novo, enfatizando a ideia de racionalidade teórica, que tem a ver com a racionalidade ou qualidade que norteia sobre como a gente deve pensar, sobre como a gente deve acreditar, formar juízos. Tradicionalmente, a ideia é que razões surgem ou são resultado de um certo processo, de uma certa qualidade e de uma certa ordem superior, de ordem elevada, que simplesmente a gente se refere como raciocínio. Razões têm origem em raciocínio, em reflexão, no que há de mais sofisticado na cognição humana, certo? Se o motivo para acreditar em algo não é simplesmente uma explicação causal sobre por que eu tenho tal crença, mas parece também ser um motivo pelo qual eu deveria acreditar em tal coisa, isso conta como uma razão, certo? Isso me leva à distinção que eu quero enfatizar, que é mais o foco dessa aula aqui, que é a distinção entre raciocínio e racionalização, certo? Pensem nessas duas coisas como processos psicológicos distintos. Os dois tipos, essas duas coisas são processos psicológicos, mas eles caracterizam processos de tipos diferentes, certo? Então, há uma confusão comum entre essas duas coisas, em parte porque a gente usa esse termo de racionalização como sendo sinônimo de raciocínio, mas agora, sendo mais rigoroso com esses termos, não são a mesma coisa, certo? Não são usados na literatura epistemológica como sendo a mesma coisa. Vamos chamar de raciocínio aqui um processo ordenado, e ênfase para esse ordenado, de buscar razões, tirar conclusões, julgamentos, fazer inferências, etc., baseado nessas razões. Então, raciocínio é um processo em que você tenta encontrar razões, e um processo no qual você é guiado, suas atitudes são determinadas pelas razões que você encontra, certo? Em atitudes racionais, você está falando de atitudes que são sensíveis a razões e que têm origem com base nessas razões, porque você passou por um processo cognitivo que você tentou encontrar razões para ter ou não ter tal atitude, certo? Você formou uma decisão,
formou um certo juízo, decidiu fazer tal coisa ou realizou tal ação com base em um processo que buscou razões e que era sensível a essas razões e que foi guiado por essas razões, certo? Isso, associando com o que a gente viu no modo passado sobre a teoria do pensamento dual, certamente se refere a um processo de S2, certo? E se vocês querem relacionar raciocínio S2, e vocês devem fazer isso, pensem especificamente como raciocínio como sendo S2 funcionando da maneira mais apropriada. S2 funcionando na maneira como ele foi, digamos, concebido para funcionar. Um processo perfeitamente o mais racional possível. Podem igualar raciocínio a S2 funcionando de maneira devida, certo? Por isso a ênfase aqui nesse processo ordenado, tá bom? E uma ênfase aqui sobre raciocínio, que num processo normal de raciocínio, esse processo de S2 funcionando de maneira apropriada, o que acontece, ou a ordem causal de coisas aqui, é o agente procura razões para acreditar, fazer, pensar, etc. E então faz. Ou seja, razões vêm antes da atitude. Ok? Eu penso sobre tal assunto, raciocínio sobre tal assunto, encontro razões para formar um juízo que tal coisa é verdadeiro, que tal coisa é falso, e eu sigo essas razões. Certo? A explicação, então, sobre por que eu tenho tal atitude, por que eu tenho tal crença, porque eu tenho as razões tais e tais para acreditar nisso. E eu sou sensível a essas razões. Se essa atitude é uma atitude racional, porque se alguém apresentar razões contrárias, eu provavelmente vou repensar minha atitude, eu vou alterar minha atitude. Eu formei um estado de uma atitude cognitiva com base em razões, e essa atitude, sendo racional, eu deveria continuar sensível a razões, a novas razões. Um processo normal, o S2 funcionando de maneira normal, razões vêm primeiro, atitudes vêm depois. Certo? No caso da racionalização, está muito mais para o contrário acontecendo. Certo? Então, vamos chamar a racionalização, ou caracterizar a racionalização assim. O processo que tenta encontrar razões após um julgamento, decisão, ação, crença, etc., ocorrer por um processo não racional. Certo? No caso de racionalização, uma certa atitude já se forma primeiro de maneira não racional, uma crença irracional, uma decisão irracional, ou uma intenção, ou algo do tipo, que é formado por um processo não racional, e racionalização é um processo posterior a essa atitude já ser formada, um processo que tenta embasar, entre aspas, essa atitude após a atitude existir. Mas, por natureza, esse é um processo enviesado, um processo que não é exatamente sensível a razões, ou razões, ou ele não é neutro sobre quais razões ele busca e quais razões ele segue, certo? Esse, por natureza, é um processo enviesado. A confusão aqui típica é porque racionalização é entendido como um processo reflexivo, um processo que o sujeito tem que parar e se esforçar. Você sente o esforço cognitivo, você sente o que você quer fazer, você tem a sensação de controle. Mas mesmo que esse seja um processo de S2, isso não é um processo exatamente racional, que esteja seguindo de maneira neutra, de maneira não motivada as normas que guiam o raciocínio, certo? Então, de novo, um processo de racionalização mental do agente vem primeiro e um processo de busca por razões vem depois. Nesse caso, as razões que o sujeito possa eventualmente encontrar não explicam por que você tem tal atitude. Porque você acredita tal coisa? Por razões 1, 2, 3. Não. Porque você acredita tal coisa foi um processo, os motivos aqui foi um processo irracional. Não são essas razões que aparecem posteriormente, se é que você de fato tem essas razões, mas não são essas razões que explicam por que você acredita em tal coisa. E explico isso melhor na sequência, certo? Pense no seguinte, pense nessa questão.
racionalização gera justificação, sendo um processo de buscar por razões. Quando a gente tenta racionalizar uma atitude, eu estou justificando essa atitude, mesmo de maneira posterior. Deixa eu ser enfático aqui. Não é essa a ideia, certo? Não é porque um processo é do sistema 2 que ele gera justificação. Tá? Como a gente já disse, a racionalização ocorre quando a gente já estabeleceu alguma posição e esse processo por si só não é epistemicamente neutro. E sendo por natureza enviesado, ele não está conduzindo ou ele é sensível a boas razões. Ele é um processo de encontrar razões de maneira, digamos, interessada. Eu já tenho tal opinião, então eu quero encontrar as razões que apoiem essa opinião. Eu vou ignorar as razões que podem ferir essa opinião. Eu tenho tal crença, eu quero provar que eu estou certo, eu não quero, de fato, não estou tão preocupado com a verdade assim. Eu estou preocupado com a minha autoimagem, eu estou preocupado com a minha reputação, estou preocupado com vencer um argumento retoricamente, mesmo que no fim das contas, minha opinião não seja a verdadeira. Certo? O processo de racionalização, ele não conduz à verdade, ou ele tipicamente não conduz à verdade, porque ele não está preocupado com a verdade. Ele é um processo, digamos, interessado, em que o sujeito já tem os seus juízos determinados, as suas intenções, ou já realizou tal coisa, e o processo de racionalização tenta embasar, de novo, entre aspas, porque não é de fato embasar no sentido epistêmico, tenta embasar de maneira um tanto ad hoc, ou artificial, ou forçada, de maneira forçada, essas atitudes. Entende? Então, só dois últimos pontos para enfatizar a ideia de racionalização. No caso do raciocínio propriamente dito, os passos que guiam esse processo de S2 respeitam certas normas que nós podemos chamar normas racionais, ou a lógica do pensamento, se vocês preferirem. O caso da racionalização não segue essas normas. É isso exatamente que torna esse processo enviesado. Não é um processo que é guiado por, digamos, as leis da lógica, ou as leis do pensamento, quando nós estamos realmente interessados no que é verdadeiro. É um processo que é guiado por interesse, por motivos que não são exatamente intelectuais, motivação emocional ou coisas do tipo, certo? E ainda, no caso típico, quando você está falando de uma crença que é irracional, uma crença na qual o sujeito tentou defender de maneira enviesada, buscando racionalizar essa crença posteriormente, sujeitos que têm crenças racionais, eles são insensíveis a razões. Mesmo que os apresentem razões que o contradizem, eles tendem a ignorar essas razões ou menosprezá-las e apontar razões que foram encontradas de maneira um tanto forçada que apoiem o que ele já pensa, certo? Então, a atitude que um sujeito mantém de maneira irracional, por definição, é uma atitude pouco sensível a razões, certo? Então, a racionalização pode ter uma aparência de um processo reflexivo neutro e justo, mas simplesmente ele não é, certo? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Próximo vídeo a gente fala mais propriamente sobre o texto do Jonathan Haidt.